E aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho aqui no LivroCast? Preparadíssima. Que legal! Hoje a gente vai desvendar os mistérios de um livro que me deixou assim de boca aberta. Qual conta aí? A Ciência Revolucionária por trás da Cura Espontânea, do Dr. Jeffrey Rediger. Nossa, já ouvi falar. Pois é, e o tema é super intrigante. Remissão espontânea. Uau. Aqueles casos que a medicina não consegue explicar, né? Doenças graves que de repente desaparecem. Isso mesmo. É como se o corpo, do nada, apertasse um botão de reset e voltasse a funcionar perfeitamente. Incrível. E o que o livro diz sobre isso? O mais legal é que o próprio autor, o Dr. Rediger, começou a pesquisa Superset. Sério. Mas ele é um psiquiatra renomado, formado em Harvard. Pois é, Tá. tipo, totalmente apegado ao método científico, sabe? Aham, entendo. No início, ele encarava a remissão espontânea como algo meio fantasioso, sabe? Sei bem como é. Ele, inclusive, viajava ao mundo desmascarando supostas curas milagrosas, buscando sempre uma explicação lógica. Faz sentido. Mas aí ele se deparou com casos tão impressionantes, tão bem documentados, que começou a questionar tudo. Nossa, que reviravolta. E o que aconteceu? Aí que entra o Brasil na história. Imagine só, um psiquiatra de Harvard, super tradicional, se aventurando por centro de cura espiritual aqui no nosso país. Que mudança radical. E ele foi com a intenção de desmistificar tudo, sabe? Ah, com certeza. Encontrei explicações racionais para as curas. Mas o que ele vivenciou aqui impactou profundamente. Imagino. Ele conheceu pessoas que se curaram de doenças gravíssimas, sem nenhuma explicação médica. É, a gente ouve cada história, né? E muitas dessas pessoas atribuíam a cura à fé, à mudança de estilo de vida, a experiências espirituais. Foi um divisor de águas para ele. A partir daí, ele mergulhou de cabeça na pesquisa sobre a remissão espontânea. E quais foram as descobertas mais importantes? Uma delas é o papel fundamental do sistema imunológico. Ele resgatou até o trabalho do Dr. William Coley, lá do início do século XX. Quem era ele? O médico visionário que já tratava o câncer estimulando o sistema imune dos pacientes. Caramba. Incrível como a gente às vezes esquece a sabedoria do passado, né? Floral. E o Dr. Rediger critica a medicina moderna por focar tanto em suprimir o sistema imune com medicamentos. É, faz sentido. Às vezes parece que a gente está combatendo um incêndio com um balde furado. Exatamente. E o Dr. Coley provou que o sistema imune, quando estimulado da forma correta, pode ser uma arma poderosa contra várias doenças. Interessante. E além do sistema imunológico, o que mais o livro aborda? Ele explora vários fatores que influenciam na cura espontânea. Um deles que me surpreendeu bastante é a dieta. A alimentação? Yeah. Sempre ela, né? Mas o que ele diz de novo sobre isso? Ele cita um estudo de décadas, feito na China, que comprovou o impacto da alimentação na saúde. Nossa, que legal. E o estudo mostra que a dieta ocidental, cheia de industrializados, carne vermelha e açúcar, aumenta o risco de doenças crônicas. A gente já tá cansado de saber disso, né? Pois é, mas o livro aprofunda essa questão, mostrando como a alimentação pode ser tanto vilã quanto heroína da nossa saúde. Interessante. E qual a solução? Uma dieta rica em alimentos de origem vegetal. Frutas, legumes, verduras. Bem o que a gente sempre fala por aqui, né? Exato. A comida tem um poder muito maior do que a gente imagina. E além da dieta, o que mais? O estresse crônico também entra na jogada. O Dr. Rediger explica como o estresse constante libera hormônios que, a longo prazo, prejudicam o sistema imune e aumentam o risco de doenças. Nossa, é como se a gente vivesse em constante estado de alerta, né? Sim. E ele apresenta um conceito que achei fascinante: a rede de modo padrão. Nunca ouvi falar. O que é isso? É um conjunto de áreas do nosso cérebro que fica ativo quando a gente não está focado em nenhuma tarefa específica. Mute o nosso piloto automático. Exatamente. Só que, para muita gente, essa rede fica presa em um loop de pensamentos negativos. Nossa, que péssimo. É como se a gente ficasse remoendo problemas sem parar e isso impacta a nossa saúde física. Faz todo sentido. E como a gente escapa desse ciclo vicioso? O livro destaca a importância da meditação, do mindfulness, do yoga para acalmar a mente. É, técnicas de relaxamento são essenciais, né? Sim. E ele cita estudos que comprovam o impacto positivo dessas práticas no sistema imunológico. E incrível. É como se a gente pudesse reprogramar a mente para ter mais saúde, né? Exato. E além do estresse e da rede de modo padrão, o livro também fala sobre a importância da conexão social. Ah, ter amigos, família, né? Isso. O Dr. Rediger mostra que o ser humano é um ser social e que a solidão faz tão mal à saúde quanto fumar. Nossa, sério. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. E ele vai além, explorando o poder do toque, do abraço, do contato físico. Nossa, que legal. É como se o toque fosse um remédio para a alma. É verdade. E a gente precisa se tocar mais, né? Com certeza, sem esquecer, claro, do bom senso e do respeito. Sem dúvida. E o que mais? Ele também aborda a influência das nossas crenças na cura.
tanto as conscientes quanto as inconscientes. Aham. Ele explora o poder do efeito placebo, sabe? Quando a gente acredita que um tratamento vai funcionar e ele realmente funciona. Ouvi falar, é o poder da mente, né? Exatamente. E ele vai além, falando nocebo, que é o contrário do placebo. Por que isso? É quando a gente acredita que algo vai nos fazer mal e essa crença negativa se manifesta fisicamente. Nossa, que doideira. É como se a gente atraísse o que teme. E o livro mostra que o nocebo é tão poderoso quanto o placebo. Por isso, é importante a gente ter cuidado com os nossos pensamentos. Verdade, a mente é poderosa. E aí, o que mais você achou interessante no livro? Ele apresenta vários casos reais de pessoas que vivenciaram a remissão espontânea. Histórias inspiradoras que mostram que a cura é possível, mesmo em situações que parecem impossíveis. Que demais! Conta pra gente alguns desses casos. Bora lá. A gente pode começar com o caso da Claire, lembra dela? Ah, lembro sim. Aquela do câncer de pâncreas, né? É um caso bem complicado. É considerado terminal, com uma taxa de sobrevivência bem baixinha. Os médicos deram a ela no máximo 1 ano de vida. É mesmo. E ela decidiu não fazer o tratamento convencional, né? Isso, ela escolheu focar na qualidade de vida, em vez de se submeter a um tratamento agressivo e com efeitos colaterais pesados. Optou por viver o tempo que lhe restava da melhor forma possível. Cercada de amigos, familiares, fazendo o que gostava. Exato. E sabe o que aconteceu? Me fala. A Claire entrou em remissão, o câncer simplesmente sumiu. Nossa, que incrível. E o Dr. Rediger acredita que essa mudança de perspectiva, essa decisão de abraçar a vida com alegria, pode ter sido crucial para a cura dela. A gente vê como a força do espírito, a positividade podem influenciar o nosso corpo, né? Totalmente. E tem o caso da Juniper também, que sofria de uma doença autoimune. Lembro. Ela tinha muitas dores, dificuldade de locomoção, né? Os médicos falaram que era incurável, que ela teria que conviver com as limitações para sempre. E ela não se conformou, né? Não mesmo. Ela se dedicou à prática de yoga, mudou o estilo de vida, a alimentação e entrou em remissão. A doença simplesmente desapareceu. Caramba. Quanta força de vontade. A história da Juniper mostra que a gente tem um poder interior enorme, né? Muitas vezes a gente se limita por acreditar no que os outros dizem. Verdade. A gente precisa acreditar mais na nossa capacidade de cura. Com certeza. E o Dr. Rediger fala que, muitas vezes, a doença é um sinal de que algo precisa mudar na nossa vida. Interessante. Quando a gente se abre para essa mudança, para se autoconhecer, a cura pode acontecer. E o caso da Jan? Me conta mais sobre ele. A Jan estava à beira da falência múltipla de órgãos, tomando um monte de remédios, sem muitas esperanças. Nossa, que situação difícil. Pois é, mas ela resolveu ir atrás de cura em um centro espiritual no Brasil. E aí? E lá, ela passou por uma transformação profunda, confrontou emoções, perdoou a si mesma, mudou radicalmente o estilo de vida. E se recuperou? Totalmente. É. Os órgãos dela voltaram a funcionar normalmente e ela abandonou todos os medicamentos. Incrível. A gente tem uma força interior que muitas vezes ignora, É né? verdade. A gente precisa se conectar mais com essa força. E o que o Dr. Rediger concluiu a partir desses casos? Ele percebeu um padrão. Muitas pessoas que vivenciaram a remissão espontânea passaram por uma profunda mudança de perspectiva, um tipo de despertar. Entendi. É como se a doença fosse o chamado pra gente acordar pra vida, né? Exatamente. É sobre sair do piloto automático e dar valor ao que realmente importa. Nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa conexão com algo maior. Isso aí. E quando a gente encontra esse propósito, essa razão de ser, a nossa energia vital se renova. Faz sentido. E o corpo responde a essa mudança interna, né? E o Jerry? Aquele senhor de 85 anos com câncer nos rins. Sim! Ah. Ele encarou o tratamento com uma força e positividade admiráveis. Ele combinou tratamento convencional com terapias complementares, né? Isso. Meditação, visualização. Ele até se visualizava como um guerreiro lutando contra células cancerosas. Que legal. E ele tinha muita fé na cura, né? Sim. E o resultado? Remissão total. O câncer desapareceu. Nossa, mais uma história inspiradora. A idade não é limite para cura, né? É verdade. E a atitude mental, a positividade, a fé, tudo isso contribui, né? Com certeza. E tem o caso da Mirai também, diagnosticada com melanoma. É logo dela? Ela estava no auge da carreira quando recebeu o diagnóstico, né? Foi um baque para ela. Uhum. Mas aí ela teve uma conversa com o namorado que a pediu em casamento. Que lindo. E esse gesto de amor parece ter despertado algo nela. Ela decidiu lutar pela vida com todas as forças. Fez o tratamento, mudou a alimentação, começou a praticar yoga, meditação. Se dedicou ao autoconhecimento, a fortalecer os relacionamentos, a se conectar com a natureza. Nossa, que mudança. E ela também entrou em remissão, o câncer sumiu completamente. Mais uma prova de que o amor, a conexão com a vida,
São forças poderosas de cura. Sem dúvida. Às vezes a gente precisa passar por uma crise para despertar para o que realmente importa. E o Dr. Rediger fala da cura da identidade, né? Sim. Ele diz que a remissão espontânea muitas vezes está ligada a um processo de cura da nossa identidade. É sobre desconstruir crenças limitantes, mudar comportamentos que nos adoecem. Encontrar uma forma mais autêntica de viver. E isso envolve encarar os traumas do passado, as dores que a gente esconde. É um processo desafiador, mas libertador. Que pode trazer cura para o corpo e para a alma. Exatamente. E aí, o que mais te chamou a atenção no livro? É verdade. A gente precisa se cuidar como um todo, né? E o Dr. Rediger também nos incentiva a sermos mais proativos em relação à nossa saúde, né? Sim, ele fala pra gente não terceirizar a responsabilidade da nossa saúde pros médicos, sabe? A gente precisa se empoderar, assumir o controle da nossa própria jornada de cura. Faz sentido. Mas como a gente faz isso na prática? Ele dá várias dicas, né? Uma delas é questionar os modelos tradicionais da medicina, buscar outras informações. Uma segunda opinião. Isso. Pesquisar, conversar com diferentes profissionais de saúde. Experimentar diferentes abordagens, encontrar o que funciona pra gente. Exatamente. Cada pessoa é única, né? O que funciona para um não pode não funcionar para outro. É verdade. E a gente precisa de uma boa comunicação com os médicos também, né? Sim, super importante. Falar abertamente sobre nossas dúvidas, medos e expectativas. Construir uma relação de parceria com o médico. Isso, porque o médico não sabe tudo, né? Com certeza, há uma via de mão dupla, né? Total. E tem uma coisa que ele fala que eu achei interessante, é a questão da saída de emergência. Saída de emergência, como assim? É como se, mesmo buscando cura, a gente não se entregasse totalmente, sabe? Deixasse uma porta aberta pra voltar atrás, pra desistir. Não entendi como a gente fecha essa porta. Ele usa a analogia de queimar os navios, sabe? Nem o Hernán Cortés. Isso. Quando ele chegou no México, mandou os soldados queimarem os navios. Pra não ter como recuar. Exatamente. É um ato radical, mas mostra um compromisso total com o objetivo. Nossa, que exemplo forte. E o Dr. Rediger fala pra gente fazer essa queima de navios com os hábitos que nos fazem mal. Cortar de vez o que nos adoece. Sem desculpas. Isso. Se comprometer de corpo e alma com a cura. Mas mudar hábitos não é fácil, né? É verdade. Exige disciplina, força de vontade. Mas ele lembra que a gente é capaz de mudar. Nosso cérebro se adapta, a gente pode criar novos hábitos. Verdade. A gente pode reprogramar a nossa mente. Que para ilustrar tudo isso, o Dr. Rediger conta a história da Claire no final do livro. A Claire. Mas ele já não tinha falado de uma Claire antes. Essa é outra Claire. Uma personagem fictícia que representa tudo que ele aprendeu sobre a cura. Ah, entendi. E qual a história dela? Ela procura ajuda médica porque tá sentindo uns sintomas, tipo ansiedade, problemas digestivos, insônia. Coisas bem comuns hoje em dia, né? Pois é. E a médica, em vez de só receitar remédio, resolve investigar a fundo a causa do problema. Legal. Ela conversa com a Claire sobre o estilo de vida, as emoções, os relacionamentos. Busca entender a pessoa como um todo. Exatamente. E ela usa uns exames modernos para monitorar os níveis de cortisol, a qualidade do sono. Nossa, que interessante. E até o tamanho dos telômeros, sabia? Telômeros? O que é isso? São estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos. E o tamanho deles está ligado ao envelhecimento e à saúde. Entendi. E a médica descobre que o estresse é um fator crucial para os problemas da Claire. Mas em vez de receitar no ansiolítico, ela orienta a Claire a mudar o estilo de vida. Fazer yoga, meditação, se conectar com a natureza. Isso. Buscar terapia para lidar com as causas do estresse, fortalecer os laços sociais. Que legal. Uma abordagem bem completa, né? Bem integral. E a história termina com a Claire se sentindo empoderada, dona da sua própria saúde. Que bacana. É como se ela tivesse encontrado o caminho da cura. Essa história mostra bem a visão de medicina que o Dr. Rediger defende, né? Sim. Uma medicina mais humana que enxerga a pessoa como um todo. Que busca as causas da doença e empodera o paciente. Exatamente, é uma visão inspiradora. Que nos convida a repensar a nossa relação com a saúde. E a mensagem principal do livro é que a cura espontânea, por mais incrível que pareça, Não é um milagre. isso, é um potencial que existe dentro de cada um de nós. E que a gente pode ativar fazendo mudanças na forma como a gente pensa, vive, se relaciona com o mundo. É sobre viver de forma mais autêntica, mais conectada com a nossa essência. Que mensagem poderosa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho no livro A Ciência Revolucionária por Trás da Cura Espontânea. A gente viu que a cura vai muito além do corpo físico, né? Envolve a nossa mente, as emoções, o espírito, os nossos hábitos, a forma como a gente se conecta com o mundo. E que a gente tem um poder de cura muito maior do que imagina. Com certeza. E para quem quiser saber mais sobre esse tema fascinante, fica a dica para ler o livro do Dr. Jeffrey Rediger.
E para continuar a conversa com a gente, compartilhem suas impressões nas redes sociais usando a hashtag #LivrocastCura. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais.